Ok, perfeito. Antes de mais, bom dia a todos. Uhum. Obrigada por todos terem juntado a nós. É com grande prazer que vamos lançar pela primeira vez cursos numa área que já somos certificados desde o ano passado, que é uma área que engloba também a programação, e é nesse sentido que, depois de muito trabalho a desenvolver estruturas que se adequassem ao nosso tipo de público e também que fossem uma mais-valia dentro do mercado de trabalho, que vos apresentamos hoje duas delas, também as duas primeiras que iremos avançar, representadas aqui pelo formador Daniel, que é um dos formadores da nossa bolsa e que irá arrancar com as primeiras edições e que fará a sua pequena apresentação e explicará em que é que se baseia quer a oferta formativa, quer a nível de empregabilidade, já que são áreas novas e provavelmente desconhecidas ou conhecidas por vocês de uma forma mais geral, mais abrangente. Como é uma área muito técnica, eu pedi ao Daniel para explicar numa linguagem acessível todos os módulos, principalmente a finalidade ou como é que sairiam os formandos, mas eu acredito que também seja muito complicado simplificar tudo. Por isso, por favor, coloquem questões à medida que ele vai avançando, ou então depois no final iremos fazer o comum, perguntas e respostas, e poderão guardar para essa altura. Mas como podem ser perguntas técnicas de um módulo que ele está a falar e que vocês não estão a perceber naquela altura, provavelmente será a área que é melhor interromper falar para perceber depois os restantes. Daniel, podes iniciar? Sim, bom dia. Ok, Bom dia. deixa-me só partilhar o ecrã. Ok, passamos para este lado. Ok, bom dia. Então, vou-vos falar então do curso de Programação em Python e o Web Development, como eu estava a falar. Eh, o meu nome é Daniel Pinto. Eu, neste momento, sou Senior Front-End Developer. Digo neste momento porque já trabalhei como full stack. Se eu estiver a dizer coisas muito esquisitas, por favor, interrompa-me imediatamente, ok? Porque, porque isto podem ser assim palavras meio estranhas e eu parto do princípio que toda a gente sabe, mas podem não compreender ou não saber o que é que significa front-end. Basicamente é toda a parte que o utilizador vê, ou seja, sejam páginas web, aplicações, etc. Eu trabalho mais com isso neste momento. Até, sei lá, o final do ano passado, mais ou menos, eu trabalhava com a aplicação como um todo, ou seja, a parte que o utilizador vê e aquela parte mais obscura que vemos nos filmes com letras a correr de um lado para o outro. Aquilo não tem nada a ver, não é verdade, aquilo nunca acontece, mas uma parte mais obscura que trata da lógica, eh, do negócio, sei lá, fazer contas, coisas desse género. Ok, já trabalhei com Python e Java no backend. Neste momento trabalho mais com React, JavaScript e TypeScript. Ok, mais à frente eu vou explicar o que é que cada uma destas coisas é. Ok, diariamente, neste momento, trabalho com automação, com testes, UI UX. Basicamente é a maneira como nós vemos as coisas, uma caixinha mais em cima, um botão mais em baixo, as cores, etc. Integração de APIs, é assim um nome meio esquisito, simplesmente para dizermos que faço comunicação com informações que vêm de fora. Por exemplo, se quisermos ir buscar informação real sobre o tempo, as informações vêm por um canal que nós chamamos de APIs, sempre com o objetivo de tornar as coisas mais simples, escaláveis e bem estruturadas. Ok? Como formador, o meu objetivo é ajudar cada formando a construir bases técnicas fortes, assim como fizeram comigo, permitindo-lhes crescer com confiança e evoluir para funções mais avançadas dentro do mundo de desenvolvimento e software. Esta imagem aqui é uma coisa que costumamos fazer na programação. Basicamente é um Hello World, que é tipo Olá Mundo. Em programação é a primeira coisa que nós fazemos. E isto é uma coisa que nós usamos mais ou menos no dia a dia. É um objeto, uma coisa assim meio nerd. Ok? Porquê aprender a programação? Ok. Acho que é mais ou menos o conhecimento geral que há uma elevada procura no mercado. Pelo menos abrindo o LinkedIn todos os dias há oportunidades novas. Semanalmente, normalmente os programadores são abordados mesmo por mensagens, seja pelo WhatsApp, seja por mensagem no LinkedIn, com novas oportunidades. Já não é só em Portugal, já também há, dependendo do nível de senioridade, já também há mensagem no estrangeiro, sei lá, normalmente Estados Unidos ou mais o centro da Europa. Eh, É uma carreira com grande potencial de crescimento. Tudo à nossa volta neste momento é tecnologia, não é? Eh, É uma, acho é uma área muito engraçada porque nos dá.
a oportunidade de criar coisas reais, digamos assim, ou seja, conhecendo a programação e sabendo programar, nós conseguimos criar aplicações, nem que seja para o uso próprio em casa, seja criar listas de compras que sejam partilhadas com a esposa, sei lá, uma aplicação que dê para controlar as finanças em casa, coisas desse género. São coisas simples que dá para fazer e com um mínimo de conhecimento de programação dá para desenvolver isso. Flexibilidade profissional, esta é a minha preferida, pelo menos. Possibilidade de trabalhar remotamente, é a coisa mais incrível de sempre. Como freelancer para qualquer outro país e vários projetos. E também a parte ou a possibilidade de poder trabalhar com várias áreas. Eu já trabalhei com a Vodafone, ou seja, ligado às telecomunicações, já trabalhei com bancos. Neste momento estou a trabalhar com jogos, na web. Ou seja, já, sei lá, além disso, há tipo software para carros, há software para mobile, há assim uma porrada de coisas que dá para eh, escolher, se possível, né? Mas que dá para trabalhar. E é a porta de entrada para o futuro. Ou seja, neste momento acredita-se que o futuro vai ser sempre ligado à inteligência artificial, à automação, análise de dados e coisas desse género. E tudo começa com a programação mais básica, eh, que existe, digamos assim, seja ligada à web, seja ligada ao back-end, mas vem tudo sempre no mesmo sítio. Coisa mais básica, em uma simples lógica de fazer contas, passa por lá, uma análise de dados passa por lá. Mesmo a IA, é uma coisa que é um cálculo de probabilidades, não é propriamente inteligente. É um cálculo de probabilidades, o que é mais probabilidade de ser mais perto daquilo que queremos, é aquilo que ela nos diz. Às vezes diz assim umas coisas maradas, por isso não confiem a 100% no bicho. Ok. Uh, Saídas profissionais. Pelo menos que, que eu acho que façam sentido para estes dois cursos. Programador júnior, seja do web, seja programador de software, qual é a diferença entre um e outro? Normalmente, a maneira só como se referem ao programador. O programador web é mais ligado à parte do web, mais ligado ao front-end, mais ligado ao desenvolvimento de tudo o que esteja ligado ao web. De software, pode ser do back-end, pode ser do front, pode ser de tudo ao mesmo tempo, porque há esses três caminhos a seguir como programador. QA barra testes, QA basicamente é o nome que nós usamos para os testers, ou seja, alguém que vai testar aquilo que os programadores fizeram a nível funcional. Ou seja, eu desenvolvo um botão novo, clico e aquilo é suposto abrir, por exemplo, um calendário. O QA vai lá, clica e o calendário não apareceu. O que eu fiz volta para trás, temos uma conversa, há toda assim uma série de coisas que vamos fazendo, mas a função do QA é testar aquilo que eu acabei de fazer, para ver se está em conformidade com aquilo que foi pedido. O QA pode fazer testes, assim como acabei de escrever, ou então criar scripts de automação em que um robozinho, por assim dizer, vai lá e faz ele o clique, vê ele então se as coisas aconteceram conforme é suposto. O Web Developer, uh, escrever basicamente landing pages, websites ou aplicações web. Funções de suporte técnico e automação também pode ser, por exemplo, o helpdesk ou alguma coisa desse género, em que é alguma coisa que seja mais high level, digamos assim, não é tão ligado à programação, mas pelo menos eh, uma integração com um CSM, uma coisa desse género. O CSM basicamente é um sítio onde toda a informação para um site pode estar, para ser mais simples de mudar. Por exemplo, temos um blog. Para não estar constantemente a escrever no código, está ligado a um sítio, a uma central de informação, uma espécie de um CRM, mas neste caso só para informação para blogs, imagens, etc. E ali podemos alterar imediatamente e reflete-se imediatamente no site, sem termos que estar a fazer alterações ao código, que demora muito mais. E bases de programação futuras para áreas como AI e mobile. Eh, Isto, pelo menos a meu ver, serão então as saídas profissionais. Começando então aqui com a parte mais complexa, e aqui sim, como a Cris disse, por favor, interrompa-me imediatamente se eu disser nomes assim meio esquisitos. Há alguns que são simples de explicar, há outros que são mais complexos, mas eu vou tentar tipo, esclarecer o melhor possível. Ok? Módulo 1, Setup e Fundamentos. Então começamos por montar todo o ambiente de trabalho. Isto envolve Node, ok? Basicamente onde corre o nosso JavaScript. NPM é um pacote que nos facilita a vida para instalar e desinstalar bibliotecas gráficas, e tudo aquilo que vamos precisar no fundo. Vite é exatamente a mesma coisa que o NPM, mas é mais utilizado neste momento, ok? VS Code é um IDE
Basicamente, é um sítio onde nós escrevemos o código. Depois, se quiserem ver, eu posso vos mostrar o que é. Uh, e o Git ou o GitHub. Isto basicamente é o repositório ou o sítio na internet onde fica o nosso código, como se fosse a nuvem para imagens ou vídeos. Neste caso, o Git ou GitHub, é onde fica todo o código alojado. Depois, entramos nos fundamentos da web, como HTML. Imaginem o HTML como os nossos ossos e músculos, mais ou menos. O CSS, a roupa que nós vestimos, para, para ficar mais ou menos bonitinho, dentro do possível. E JavaScript será então o nosso cérebro. E isto é a base de tudo, no fundo, o que vem a seguir em Web Development. Sabendo mais ou menos HTML, CSS e JavaScript, o mínimo possível já dá para pelo menos construir eh, uma calculadora, por exemplo, na internet. Já não é mau. Ok? Passamos então para o módulo 2, o Web Básico. Neste módulo vamos aprofundar HTML5. HTML5 é a última versão da HTML que foi lançada assim com major changes, com mais noções de acessibilidade. Acessibilidade neste caso aqui não é propriamente no sentido da palavra de ser acessível, mas no sentido de todas as pessoas conseguirem navegar a internet. E quando dizemos todas, é mesmo todas. Mesmo que sejam invisuais ou que tenham algum problema e consigam só mexer no teclado, a acessibilidade é nesse sentido. Não sei se alguma vez tiveram a oportunidade de experimentar o VoiceOver do iOS ou o TalkBack, que acho que é do Android, para experimentarem navegar tipo de olhos fechados e só ouvir o que é que o vosso telemóvel vos diz, onde é que estão. Experimentem navegar na internet assim, é extremamente engraçado. Principalmente se o site não estiver assim compliant com a acessibilidade, é para nos perdermos em 3 segundos. Vamos trabalhar com CSS moderno, Flexbox, Grid e Responsive. Basicamente são 3 coisas que nós usamos em CSS para quando encolhemos um site ou uma aplicação na internet, os ícones e as coisas ficarem todas no sítio e não começarem a engalfinhar-se umas em cima das outras e aquilo ficar de maneira que não seja navegável. Ok? E continuamos então com o JavaScript básico. Isto envolve variáveis, os tipos de variável, o controle de fluxo, a DOM e os eventos. Eu não tenho propriamente uma maneira muito simples de vos explicar o que é isto, mas as variáveis basicamente é um sítio onde nós guardamos uma informação com um nome, digamos assim, específico para aquilo que estamos a guardar. Os tipos os tipos de variáveis, podem ser números, podem ser só palavras, podem ser um conjunto de números e palavras, podem ser várias, ok? O controle de fluxo basicamente é por onde passa a informação e o que é que fazemos com ela. A DOM é o esqueleto daquilo que nós vemos no website. Ok? Se vocês quiserem um dia ver, é simples, abrem um website qualquer, botão direito, inspecionar, e aquilo aparece-vos assim do lado direito, uma cena com divs, mains, headers e coisas assim a azul, e depois uma quantidade de texto infinita. Isso basicamente é a nossa DOM. E os eventos? Os eventos são coisas como cliques, esconder coisas, aparecer coisas, coisas assim. E fechamos com um fetch simples a uma API. Um fetch simples é o ir buscar informação, a uma API, aquilo que eu expliquei há pouquinho, que é basicamente ir buscar informação a alguma coisa que esteja disponível na internet. Há APIs públicas, há APIs privadas. Um exemplo de uma pública acho que é o AccuWeather, por exemplo, se quisermos construir uma aplicação que nos dê o tempo. Uma privada, temos, por exemplo, o ChatGPT. Se quisermos construir o nosso próprio bot, normalmente é em cima do ChatGPT ou do Gemini, e aí falamos com ele, pomos as nossas regras e depois expomos para o utilizador. Não sei se faz sentido. Eu estou a ver muitas caras assim, meio tipo, a torcer-se, mas suponho que sim. Ok, módulo 3 então. Passamos então para JavaScript moderno. Ou seja, vamos dar um bocadinho mais de inteligência aqui ao nosso programa, à nossa web. Entramos na práticas atuais de JavaScript ES6+, ou ECMA 6. Isto é só a versão do JavaScript, envolve mais coisas. Arrow functions é só a maneira como declaramos as funções. Faz algumas coisas diferentes, mas mais a maneira como declaramos as funções. This construction, isto é demasiado complexo, mas é a desconstrução, digamos assim, de uma variável para dentro de outra e levando todas as coisas com ela. Ok? O spread é a mesma coisa, mas vai para outro tipo de variável, ou seja, desconstruction, ele vai desconstruir-se para dentro de uma variável que vai ficar do mesmo tipo, mas vai ser uma nova variável. O spread
é uma cópia daquilo que já temos, e se alterarmos a cópia, vai alterar a outra variável também. Ok? Ou seja, ficam a apontar para o mesmo sítio, digamos assim. Métodos de arrays, como o map, o filter, o reduce e o conceito de imutabilidade. Arrays, basicamente, é um conjunto de dados. Maps, filters e reduces é coisas que o JavaScript já tem, em que nós podemos então fazer a nossa gestão de dados. Por exemplo, se tivermos uma tabela e quisermos mostrar alguns dados, normalmente são arrays. Essas arrays têm, sei lá, texto, títulos, números, etc. A maneira como vamos tratar os dados é com estas funções, com os maps, com os filters, com os reduces. O conceito de mutabilidade era aquilo que estava a dizer há pouco, que é quando temos uma variável, neste caso uma array, que tem os dados lá, se nós copiarmos com o spread, o que vai acontecer é que essa cópia só está a apontar para a original. Se mudarmos a cópia, mudamos a original. Se fizermos desconstruction, não. Criamos uma nova totalmente. Se a mudarmos, a original fica exatamente como está. Ok? Isto é o conceito de imutabilidade. Depois exploramos promises, a 508, módulos de organização de código e ferramentas como ESLint e Prettier. Promises, basicamente, tipo, em português, é uma promessa, é o que acontece quando nós fazemos um pedido a uma API. Se nós fizermos um pedido de informação, há uma promessa que vamos ter uma resposta. É um contrato. E assim acontece, nós chamamos promessas. Seja a resposta positiva ou negativa. Se correr tudo bem, recebemos informação. Se correr mal, recebemos só um erro. E depois fazemos o que quisermos com o erro. O async await. Basicamente, também utilizamos quando fazemos algum tipo de pedido de informação, isto para APIs ou para backends ou para onde tivermos a informação alojada. Hum, Porque é que isto existe? Porque o JavaScript corre como nós lemos o texto, da esquerda para a direita, de cima para baixo. Se houver alguma coisa que tem que ocorrer antes de outra, aqui nós temos que lhe dizer que ele tem que esperar que isto aqui funcione. Então ele para neste momento, espera uma resposta de alguma coisa e depois segue o seu caminho. Ok? Isto é necessário, por exemplo, se quisermos mostrar imagens, ou se quisermos mostrar textos, ou se quisermos mostrar informações que vêm de fora. Então ali dizemos, ok, só quando receberes esta resposta é que vais avançar. Se for positiva, fazes isto, se for negativa, fazes aquilo. E damos ali um caminho para ele seguir. Ok? Módulos, basicamente, também é só componentes, ou a maneira como temos as coisas distribuídas. Organização de código e ferramentas como o ESLint e Prettier. Uh, uh, Basicamente é seguir as regras do Clean Code, que é um livro, está na internet em PDF, dá para ir buscar também, é tranquilo. E basicamente diz-nos mais ou menos como é que devemos dividir. Todos os componentes, todas as funções devem ser muito simples e devem fazer só uma única coisa. Então, a organização de código e estas ferramentas vão nos ajudar, no fundo, a manter o código limpo, as coisas no sítio certo, vão nos dizendo, tipo, olha, isto é mais assim, isto é mais assado. Dão-nos uma ajuda, põem assim umas coisas vermelhas por baixo e ajudam-nos tipo, a saber mais ou menos como é que devemos de prosseguir. Ok? Da formação em empregabilidade, uh, basicamente. Pronto, acho que posso falar um bocadinho da experiência de como é a procura de emprego, neste caso mais no LinkedIn, que acho que é o mais utilizado nesta área. Uh, o CV pode ser feito para bots ou pode ser feito para uma coisa mais pessoal, digamos assim, é organizar o GitHub e fazer basicamente readmes que façam sentido. Eh, e começamos então com o React. O React assenta em cima do JavaScript e basicamente é como se fosse uma máscara que nos facilita muito a vida para a construção de componentes. Ok? Aprendemos React desde a base, os componentes, estava a falar. JSX é JavaScript para React. Exatamente igual, só tem umas palavras diferentes. Props, estados como o useState, tudo coisas referentes ao React. Maneira como passamos informação, estados, é tipo uma variável que pode ou não mudar de valor. Trabalhamos com o render condicional, aparecer ou desaparecerem coisas, listas, arrays, ok? Keys e entramos no use effect. Use effect basicamente fica à espera que alguma coisa mude para mostrar coisas ou fazer desaparecer coisas. Efeitos, dependências, cleanups e fetch. Isto tudo ligado ao use effect. Inclui ainda formulários, ok? Controlados, porque existem formulários descontrolados. Os controlados somos nós que guardamos as informações e as coisas vão se mexendo. Quando é descontrolados é diretamente na DOM, como falei há pouco, e aquilo fica assim meio esquisito, porque às vezes pode dar umas coisas estranhas. Validações básicas, React Router.
saber para onde é que a página nos leva. Context API, mesma coisa, mas que ir buscar informação nas APIs, mas neste caso para React, com Use Reducer. Fechamos com os padrões como Custom Hooks. Hooks, basicamente, é uma coisa particular do React, como o Use Effect, o Use State, Use Reduce, ou seja, tudo que começa com use, qualquer coisa, é um hook do React. Custom, nós podemos fazer os nossos, basicamente, dá-nos facilidade para fazer isso. React avançado e formulários. Aprofundamos então a criação de complexos, fetch avançado com paginação, pesquisas e caches, formulários, uploads, drag and drop, trabalhar listas escaláveis, filtros, debounce e autenticação básica. Basicamente é pegar naquilo tudo que fizemos antes e tornar mais complexo. Ok? Usamos na mesma todas as coisas que já conhecemos, só tornamos é ligeiramente mais complexo. Os formulários, uploads de informação, drag and drop, basicamente arrastar coisas como fazemos upload normalmente. Listas escaláveis é arrays que tenham vários dados e não se interpelem uns aos outros. Filtros, debounce é aquilo que acontece. Imaginem se estão à procura num search e basta pausar ali meio segundo e eles dão-vos os resultados. E autenticação básica, um login, basicamente, com um e-mail e uma password, digamos assim, que esteja protegido, pelo menos para as rotas quase todas. Ok? Módulo 7, a qualidade, performance e acessibilidade. Aqui vamos nos basear um bocadinho então nas normas do Clean Code. O livro é um bocado maçudo, mas uh, dá para perceber basicamente os conceitos básicos das coisas e perceber porque é que fazemos assim e não do género, está aqui uma página e espetamos 150 mil linhas de código lá e porque é que fica tudo divididinho. Vamos usar depois também para performance e acessibilidade algumas coisas que são conhecidas, basicamente, ou são programas que já existem, extensões do Chrome, por exemplo, como o Lighthouse, que nos diz, ok, isto em termos de SEO está tipo nos 90%, nos 95%, é a taxa que nos vai fazer aparecer no Google ou não. O Area DevTools vai nos dizer se está acessível ou não, ok? Se é um A, um duplo A, um triplo A, tipo os eletrodomésticos. Mas é isto que eles usam. E algumas melhorias que possamos então fazer em termos de performance, ok? Módulo 8, então o deploy e a apresentação. Aqui, basicamente, como fazemos mais ou menos no dia a dia, fazemos então deploy para a web, a página fica online, a optimização final se for necessário, um README, que é tipo o fecheiro da apresentação do programa, com tudo descrito que lá está, o mais profissional possível. Fazemos uma demo, ok? Isto nós fazemos no dia a dia, normalmente, no dia a dia, 15 em 15 dias. Fazemos uma demo, que é mostrar aquilo que fizemos, retrospectiva, falar do que fizemos e o que é que podíamos ter feito melhor, e o processo, no fundo, de entrega pelo Git e por lá fora. Ok? Não houve nenhuma pergunta, eu não sei se falei foi muito rápido ou demais, mas ou se me expliquei só muito bem, espero que sim. E acho que se não houver perguntas, então eu vou avançar para o de Python. Ok? Tranquilo? Zero perguntas? Eu tenho. Ok, ok, Bom ok. dia. Bom dia. É assim, é muita coisa para nós depois também vamos precisar de ver com mais atenção, porque é um Yeah. tema, pelo menos para mim, é mais desconhecido, acredito que para alguns colegas também. Eu gostava, não é tanto uma pergunta, é se calhar fazer um desafio, Uhum. Daniel, para ficar um bocadinho mais sintético em cada Ok. módulo. Por exemplo, Uhum. quando estamos a fazer um projeto para cliente, Ok. muitos dos alunos gostam deste tipo de explicações que lhes Ok, damos. ok. Seja o módulo um, por exemplo, se fosse um projeto para o cliente, o que é que era? O que é que o cliente me pedia e o que é que eu fazia com o módulo um? O que é que eu fazia Ok. com o módulo 2? Para ficar assim perceptível a entrega do que aquilo dá. Ok. Então, no módulo 1, basicamente, a única coisa que iriam conseguir fazer era pôr no fundo o IDE a funcionar, ou seja, conseguir pelo menos conseguir escrever alguma coisa, desculpem, e provavelmente ver alguma coisa só para a consola, não propriamente para um cliente. Ou seja, conseguir-lhes dizer, ok, olha, consegues fazer aqui uma conta e tu vais ver que isto vai ser refletido aqui no terminal. É uma coisa que aparece lá em baixo e dá-nos. Aí sim parece as coisas que aparecem nos filmes com aquelas letras todas por lá abaixo. No módulo 2 aqui sim, já conseguiam ver alguma coisa mesmo na página web, fazer, por exemplo, uma calculadora, coisas muito básicas que vos passem pela ideia. Mas só me lembro da calculadora porque acho que foi sempre o primeiro projeto que me lembro de ver e fazer também quando comecei a aprender web.
porque é o mais simples, ou seja, são contas no fundo e conseguimos fazer só display de coisas para a web. Neste caso, qualquer coisa que imagines que seja simples, nada muito gráfico, mas que tenha, por exemplo, um sítio onde escrever um texto, ou dois sítios e um botão, por exemplo, qualquer coisa nesse sentido, acho que dá perfeitamente. Ok? No módulo 3, então aí já vai entrar coisas mais complexas. Uh, Já pode ser tratamentos de listas, já pode ser, por exemplo, ok, eu quero ver hum, os resultados, por exemplo, do futebol do fim de semana. Há sítios onde nós conseguimos ir consumir essa informação, conseguimos pegar nessa informação e expor numa tabela para a web. Já conseguimos pôr as coisas mais bonitas, digamos assim, por causa do CSS, já não precisa de ficar só tipo um botão cinzento, um quadrado preto e branco e um textinho em cima a dizer põe aqui o teu número. Ok, já conseguimos tornar a coisa mais bonita, conseguimos já pôr estilos na coisa, conseguimos já pôr de cima ou de lado, uns em cima dos outros, andarem a rodar, mexerem-se o que quiserem. Aí já, no módulo 3 já dá para fazer muita coisa. Módulo 4, aqui já é só virado mesmo para a empregabilidade, já é, lá está, só falar mesmo tipo os LinkedIns, GitHub. Embora em Portugal não seja muito usado, mas mais o LinkedIn. A diferença entre um CV para estar a falar, por exemplo, com um de nós e um CV para enviar para um bot, porque é diferente. Já não tem imagem, já é assim mesmo preto e branco e feio, mas é o que ele interpreta. Módulo 6, basicamente é pegar em tudo o que fizemos no módulo 2 e 3 e implementar-lhe React. React a única coisa que vai fazer é tornar a construção de toda a web mais simples. Então conseguimos fazer a mesma coisa, mas de maneira mais simples e mais rápida. Ok? Módulo 6, a mesma coisa, com React avançado, e aqui sim, então já conseguimos, se calhar, em vez de passarmos só para sei lá, uma página web em que mostramos alguma coisa, já conseguimos fazer uma espécie de aplicação tipo já bem avançada, com logins, com tratamento de dados, com várias contas, por exemplo, ou seja, lá está, tudo em termos locais, nunca cena megalómana, mas pelo menos terem as bases de conseguirem fazer alguma coisa que dê para gestão de dados, por exemplo, ou gestão de clientes, digamos assim. Ok? Qualidade e performance é só depois pegar no que fizemos até ao módulo 6 e dizer-lhes assim, ok, imagina que agora o teu utilizador entra e ele demora meio segundo a entrar. Mas se tiveres 100 ou 1000 utilizadores, vai demorar meio segundo a entrar, ou então isto é demasiado lento quando há concorrência. Então é tornar, no fundo, a coisa mais rápida e mais fácil para o utilizador não ter problemas a entrar, porque se entrarem 1000 pessoas ao mesmo tempo, vai estourar, digamos assim. Acho que pode ser aquela pergunta, né? Deploy e apresentação, basicamente é pegar em tudo que nós fizemos, pôr na internet. Ok, Assim, ok. muito sucintamente. Ajudou imenso, Daniel, a tornar Ok. assim sequencial e mais simples para, para ficar Ok, com uma ok. visão clara. Obrigado. Ok. Eu tenho as notas todas, depois também no fim, se quiserem, eu posso mandar por e-mail as notas tipo, é mais simples, se calhar, depois lerem, porque tem aqui um monte de nomes que eu falei, que eu sei que se calhar são tipo VIT, sei lá o que é VIT, mas depois é só pôr na internet alguma coisa e aparece tipo a explicação muito simples do que é. Ok? Obrigado, Ok, obrigado. tranquilo. Em Python. Ok. Agora passamos da parte web para a parte mais misteriosa, digamos assim, que é a parte do back-end. Aqui começamos então com os fundamentos da programação. Isto seja em web, seja em back-end, seja em mobile, seja no que for, os fundamentos da programação é igual para tudo, ok? Porque é basicamente o essencial para termos a noção de como é que funciona a parte da programação, o pensamento lógico. Aqui, basicamente, se tivéssemos que explicar a alguém o que é que íamos fazer, nós íamos escrever código à mão. Ou seja, nada de IDEs, nada de ajudas, é pegar numa folha de texto e dizer assim: ok, eu quero ir ao supermercado e trazer uma melancia se estiver abaixo dos 5 euros o quilo. Não faço ideia quanto é que custa a melancia, tirei para lá. Ok? Ou seja, isto no fundo não deixa de ser programação. Isto é um pensamento lógico de programação. Dá para pegar nisto, ok, e traduzir isto para código. Então, o fundamento da programação é muito isto: ter um pensamento lógico e conseguir escrever em papel a nossa ideia e depois traduzir aquilo para código. Então, depois, eventualmente, pegar uma ideia e, e fazer alguma coisa daquilo. Ok?
Módulo 2, estrutura de dados e manipulação. Como já falamos há pouco, os dados podem ser manipulados de muitas maneiras, ok? Normalmente são sempre arrays ou listas, se forem em português, tuplas, se for em Python, arrays, se for em JavaScript. Mas basicamente a manipulação desses dados é feita em todas as linguagens. Python é parecido com JavaScript, tem algumas coisas que são melhores para tratamento de dados, funcionam de maneira diferente e é por isso que se usa Python para, por exemplo, tudo o que é ligado à inteligência artificial. A inteligência artificial não deixa de ser só manipulação de dados e tratamento de dados, então Python é muito rápido nisso e é por isso que está mais virado para a inteligência artificial. Neste caso, as estruturas de dados e manipulação é muito à base disso, ou seja, é todas as estruturas de dados que Python tem, digamos assim, e a manipulação que lhes podemos fazer. Imaginemos, voltando às informações do futebol. Nós trazemos as informações do futebol, mas só queremos mostrar num dado sítio todos os jogos que tiveram acima de 3 golos. Ou seja, nós vamos conseguir manipular todos esses dados para naquela tabela, as únicas coisas que vão aparecer é os jogos que estão acima dos 3 golos. Os outros descartamos. Ok. Fez sentido? Acho que percebi a ideia de há bocado, acho que estou só a tornar mais simples a coisa em vez de nomes esquisitos. Ok. A probabilidade da formação e probabilidade, módulo 3. É a mesma coisa, ok? Que falámos há pouco, na mesma currículo, na mesma GitHub, na mesma LinkedIn. O que acabamos de pôr, keywords, aqueles mini cursos do LinkedIn que nos dão uns badges que também fica, ou seja, nós aparecemos mais. Imaginem o LinkedIn como um Google e nós somos o que somos pesquisados. Quanto mais badges tivermos com aquilo que andam à procura, mais relevantes vamos ficar, neste caso. Ok? Programação orientada a objetos. Basicamente, como é que é de explicar isto? Tudo na programação é um objeto, digamos assim. Toda a informação que nós temos é um objeto. O objeto basicamente é tipo uma palavra que nós lhe chamamos, um nome qualquer, e lá dentro vai ter informação. Seja túpulas, seja arrays, seja listas, seja o que for, tudo é um objeto. Neste caso, há várias maneiras de fazer a coisa. Lá está. Mais uma vez, podemos disputar tudo dentro da mesma página e ter 150 mil linhas de código no mesmo sítio, ou então pôr tudo em vários sítios de maneira a que faça sentido. Então, a programação orientada a objetos é precisamente isso. Nós temos a herança, temos polimorfismo, reutilização de código, encapsulamento, isto são todos nomes pomposos para dizer que, ok, nós temos esta estrutura de dados, se eu quiser utilizar uma estrutura de dados que já existe, eu vou pegar naquela e usar aqui, isto será a herança. Encapsulamento é dizer, ok, eu tenho esta estrutura de dados, mas para quem está acima de mim não vai saber como é que isto está aqui, porque eu não quero, por algum motivo. Então isto é encapsulamento e escondemos isso. Atributos e métodos, no fundo, ora, é parecido com aquilo que eu estava a dizer há pouquinho das variáveis, ou seja, são coisas que estão dentro de cada uma das classes e essas classes dão então propriedades ao nosso objeto, digamos assim. Imaginemos que o nosso objeto é um cão. Dentro do cão, nós vamos ter várias propriedades. Essas propriedades podem ser, por exemplo, latir, pode ser correr, pode ser um cão com 3 pernas, tendo observações. Ou seja, se o nosso objeto for cão, coisas comuns ao cão vão ficar ali e podemos depois passar essas coisas comuns por vários tipos de cão. Ou seja, vamos reutilizar o cão, digamos assim. Não sei se foi confuso. Não, deu para perceber? Mais ou menos. Ok. Módulo 5. Desculpa, eu não estou a dizer em que é que isto pode ser a pergunta da vida há pouco, desculpa. Ah, nesta parte até aqui, as coisas que vamos conseguindo fazer, desde a estrutura de dados, e da programação orientada a objetos, na parte do back-end nós não temos propriamente uma parte visual, ok? Nós não conseguimos ver muito bem o que é que está a acontecer. O que nós conseguimos fazer aqui, e é uma coisa que eu acho que é engraçada, imaginemos a coisa como um banco, ok? E nós conseguimos, com aquelas linhas verdes, como vemos nos filmes, dentro do terminal, nós conseguimos interagir com o nosso banco. Uma coisa muito rudimentar, como o MS-DOS. Não sei se algum de vocês sabe ou se chegou a utilizar MS-DOS quando tínhamos disquetes e tínhamos que pôr a disquete, há 2 pontos e executar o que estava na disquete.
Ok. É a mesma coisa, a linha de comandos é exatamente isso. E no back-end é muito o que se usa porque não temos uma parte visual. Então, nós conseguimos criar uma espécie de um banco em que, com a estrutura de dados e com a programação orientada a objetos, conseguimos pelo menos dizer assim: ok, eu tenho uma conta, nesta conta tenho X dinheiro e agora quero pegar dinheiro que está nesta conta e passar para aquela conta. Estrutura de dados, manipulação de dados, programação orientada a objetos, então é a estrutura como o nosso banco vai ficar e depois o que nos vai dizer dentro do terminal. Ok? É quando fica lá aquela coisinha a pescar. No módulo 5, os módulos, pacotes e bibliotecas. Vamos aprender, no fundo, a organizar o código de forma profissional através de módulos, explorando bibliotecas, como por exemplo o Math, o Datetime e o Random. Isto é o quê? Basicamente são coisas que já existem dentro do Python, assim como existem para JavaScript ou para React, em que nós basicamente utilizamos coisas que já estão pré-feitas para nos facilitar a vida. Neste caso, o Math é para contas, ok? Seja que contas forem. Há várias funções que nos facilitam a vida. As demais é muito simples, é só para mais, mas se quisermos tipo uma raiz quadrada de um número todo maluco e depois multiplicar aquilo por qualquer coisa e no fim eu só quero que dê um valor inteiro, provavelmente há uma função para isso. Ou seja, chego lá, eu quero isto. Ele basicamente no fim dá-nos o número inteiro. Ok, arredondado, mas dá-nos o número inteiro. Date time é para datas e hora, ok? E random é para termos números, neste caso, random, basicamente, ok? Aqui, o que é que nós podemos fazer com isto? Se for, por exemplo, uma aplicação bancária, o Math dá-nos imenso jeito, porque tudo o que envolva números tem uma limitação, ok? Por exemplo, no JavaScript nós não conseguimos ter números maiores do que 9 dígitos sem ter erros de cálculo, ok? Ele começa a ficar meio maluco. E então aí já vamos ter que usar Python, porque Python não é aos 9, acho que é aos 18 ou aos 20, já não tenho a certeza, mas também é um número com 20 casas decimais, é uma coisa megalómana. E aí então vamos usar o math, que é para arredondar as coisas e pôr as coisas mais certinhas. Dentro de um banco é o que se utiliza neste momento. Ok, date time, eh, coisas como datas, ok? A primeira data, se não estou em erro, é 1 de janeiro de 1970. Tudo o que seja para trás disso não funciona. Ok? É sempre a primeira data de sempre. E o random utilizamos para, normalmente, quando queremos das duas uma, ou oferecer um prémio, por exemplo, agora nos jantares de Natal, quando metemos lá os e-mails, e sabemos que temos, por exemplo, 15 e-mails, usamos, por exemplo, esta função e ele vai nos dar o número 13, vamos ver qual é o número 13 e vai ser esse que ganhou. É uma aplicação, por exemplo, que dá para fazer tanto com Python como com o que estávamos a ver há pouco do web. Ok? Tratamento de erros e testes. Tratamento de erros. Imaginem então, como estávamos a falar há pouco, que eu faça um pedido à nossa API de futebol e, em vez de receber os jogos, recebo um erro. Se eu receber um erro e não fizer nada com ele, o que vai acontecer é que a nossa aplicação deixa de funcionar. Ok? Então temos que fazer o tratamento desse erro. Pegamos então no erro e vamos fazer alguma coisa. Normalmente o que fazemos é expor isso para o utilizador, para ele saber que aconteceu alguma coisa. Imaginemos que fazemos login. Ao fazer login, pomos o nosso e-mail, pomos a nossa password e está mal. O que vamos receber do servidor é dizer, ok, este conjunto não faz sentido. Se nós não tratarmos esse erro, a aplicação deixa de funcionar. Então o que vamos focar nisso é, ok, isto deu erro e o que vai acontecer é, vais dizer ao utilizador que isto não funciona e vais continuar tudo o que tens para fazer. Basicamente, o tratamento de erros será muito isso, seja no back, seja no front, é sempre muito à volta disto. E depois temos os testes. Os testes tanto no front como no back, o que fazem no fundo é a nós, programadores, facilitar-nos a vida. Se nós conseguirmos fazer testes unitários, ou seja, a cada uma das funções, e saber que de um lado entra um texto e no fim tem que dar um número, nós conseguimos fazer um teste precisamente para isto, em que lhe dizemos assim, ok, aqui vai entrar um set em texto e no fim vai sair um set em número. Nós conseguimos fazer um teste para isso e sabemos que aquela função está a ser bem executada. Se alguém a seguir a mim for lá mexer e por algum motivo trocar aquilo que sai dessa função, quando for correr os testes, o teste vai dizer que há um erro. E isso alerta-nos a dizer, ok, esta função era suposto fazer isto, eu mexi e agora não está a fazer. E faz com que nós não enviemos erros depois para a aplicação. Isto, no fundo, a nós dá-nos segurança para quando vamos mexer, principalmente em código que já existe. Se for código novo,
nós sabemos mais ou menos o que é que vai acontecer, então é simples de fazer. Quando é de código antigo, que em grande parte dos casos é o que acontece, isto facilita-nos mesmo muito a vida. E no fim, projeto final e tópicos avançados é muito parecido com o que estávamos a falar no front. Não a parte de deploy, porque não vamos enviar para, para a web, podemos enviar, mas uma coisa que só vai correr no terminal. Mas a parte do projeto final, lá está, poderia ser, por exemplo, um banco em que fazemos login. Temos várias contas, conseguimos ver o dinheiro que temos nas contas, conseguimos transferir dinheiro entre contas, que podemos criar mais contas, digamos assim, e dar-lhes um nome, e no fim ter isso tudo exposto sempre dentro do terminal, ok? Nunca nada muito visual, nunca nada muito com botões e coisas assim, é sempre a escrever e com aquelas linhas verdes, ou se quiserem mudar de cor dá para mudar, e muito por aí. Ok, isto são, se alguém perguntar, são o que nós chamamos de operações de CRUD. Ok, CRUD é tipo o mais simples possível, só dar uma informação, receber uma coisa, dar uma informação, receber uma coisa, sempre à volta disso. Bom, e assim, muito por alto, digamos assim, acho que é os dois cursos, ok? Se tiverem perguntas, que ainda não tiveram até agora, tirando o David, por favor, digam. Socorro. Eu queria só reforçar aqui uma coisa, Dani, desculpa lá, Sim, sim. porque principalmente para quem não é da área e ficou assim um bocadinho perdido, o Uhum, objetivo não é nós sabermos explicar isto como o Daniel explica, não é? Ou termos este know-how. Aqui o objetivo dele foi um bocadinho simplificar a linguagem que está dentro da estrutura curricular, mas principalmente passar a confiança aos formandos que isto é tudo lecionado de uma forma progressiva. Ou sim. seja, quem entra vai do zero, não é? E todos os conteúdos, ou toda a estrutura curricular foi elaborada de uma forma do conhecimento mínimo para depois nos últimos módulos eles já irem ganhando competências, não é? Tal como todas as nossas outras estruturas curriculares, e todo o curso é muito teórico ou prático. Hoje o Uhum, Daniel teve aqui que fazer uma apresentação simplesmente teórica, não é? Ou seja, passar-nos esta estrutura do curso de uma forma principalmente de estrutura curricular densa, mas depois, durante o curso, eles vão dar conteúdos teóricos com prática, com muita prática, uhum, para conseguirem ganhar aquelas competências que ele apresentou naquele slide logo no início, ou seja, uhum. daquilo que eles seriam capazes de fazer no final de cada formação. Está bem? E isso será, quando vocês estiverem com possíveis candidatos, será aí que eles se irão focar, não é? Ou seja, o que é que este curso me vai trazer? O que é que eu vou conseguir fazer? Porque depois toda a linguagem técnica, pelo menos eu falo por mim, eu estou a dizer que vocês podem também não ter percebido muito bem, mas para mim o front-end e o outro Isso acho que, termo, desculpa, eu acho que isso acho que é mesmo uma coisa que muito possivelmente irão perguntar, ok? Porque é, no fundo é onde há as vagas, digamos assim, e é a terminologia que usam então para as vagas ou para aquilo que vamos fazer. Mas lá está, são sempre, como a Cris estava a dizer, são sempre nomes para coisas, sim, muito complexas, mas que vão sempre ter coisas práticas. Ou seja, imaginem que estamos no primeiro tópico de todos. Estamos a explicar o que é que são variáveis, ou listas, ou arrays, ou o que quisermos fazer aí. Dá para explicar tudo isso e depois dizer assim, ok, agora vamos escrever assim, assim, assado, e vocês vão ver o que é que acontece ali. E vai haver sempre um bocadinho, ok, agora vamos acrescentar isto, e agora vamos acrescentar aquilo. Ou seja, o objetivo aqui, a meu ver, seria ter uma ideia inicial no início do curso e dizer assim, ok, eu gostava de chegar ao fim do curso e ter um Facebook e construir um Facebook, ou alguma coisa desse género. Claro que não vamos ter um Facebook como o conhecemos agora, mas dá para fazer o simples, com o login e depois para ir para a página principal e ter as coisas de um lado e a informação no meio e uma fotografia e uma coisa assim. Ou seja, no final do curso serão capazes de fazer um, sim. Não é uma coisa extremamente complexa em termos de código, é complexa depois em termos de toda a informação que leva e aqueles ads chatos que toda a gente quer fechar, essas coisas assim. Mas será sempre construído um bloquinho de cada vez. Falamos sobre variáveis, vamos ver o que é que são variáveis. Falamos sobre manipulação de dados, vamos ver a manipulação de dados a acontecer. Sempre dentro por aí, sim. alguém tem alguma questão? Eu vi ali, eu acho que foi a Marisa, eu vi uma Sim. mão Temos três. antes de eu intervir, não é? Temos a Marisa, o David.
E a e Cátia? a Cátia. Não tens Ok. Marisa, eu acho que foi a primeira mão. Olá, bom dia a todos. Daniel, antes de mais agradecer aqui pela exposição. Não posso dizer que estou super à vontade, estaria a mentir com os dentes todos que tenho na boca, mas acaba por ser muito elucidativo. Queria colocar aqui três questões, acho que são simples e telegráficas. Começava aqui, por exemplo, pelo perfil dos alunos. Uhum, Já trabalhei em instituições que tinham uma oferta formativa nesta área e uma questão que nos colocavam muito é relativamente aos conhecimentos de matemática. Aqui a base, o perfil do aluno, as pessoas uhum, ficam um bocadinho melindradas aqui com esta questão, se vão ter dificuldades, se vão conseguir acompanhar. uhum, Depois também aqui a questão relativamente ao equipamento, ao computador que têm, se tem que ser um computador muito sofisticado, se precisam de, além do Office, se realmente aquilo que vão exercitar e aplicar ao nível no decorrer da formação, se o próprio Daniel vai-lhes aqui realmente fornecendo estas componentes para que eles possam praticar e chegar naturalmente ao fim preparados para a função. E a terceira e última questão é se é possível falarmos aqui de um salário médio, porque aqui são áreas muito técnicas em que nós aqui que fazemos a venda, muitas vezes é uma questão que nos é colocada, porque a pessoa está a fazer um investimento e quer mais ou menos também ter a noção do retorno, porque são uhum, áreas que sabemos que há muita empregabilidade e uhum. nós também usamos isso como uma cenourinha da questão da empregabilidade e do salário acima da média. Portanto, perceber se. Claro que não é algo que eu, pelo menos, não o faço sem o aluno perguntar, mas o aluno questionando, pelo menos nós termos essa informação para poder realmente disponibilizar sem tabus. E era tudo, obrigada. Ok. Olá, Marisa. Em relação à matemática, na minha opinião pessoal, não acho que para aquilo que fazemos normalmente no dia a dia é ultra necessário. Eu vou dizer porquê, porque eu também não era o aluno mais brilhante da matemática. Eu só não vou dizer notas porque tenho vergonha, mas tipo, pá, não acho mesmo ultra necessário, porque o que nós fazemos, sim, são coisas lógicas, mas a parte da matemática, na minha opinião, até agora, e já estou nesta área há 5 anos, eh, nunca houve nada que eu não conseguisse fazer por ter alguma dificuldade em matemática, digamos assim. Porque efetivamente é um pensamento lógico e não envolve números. Nós temos é que pensar naquilo que fazemos no dia a dia e como é que gostaríamos então de traduzir isso para a linguagem. Mais nada. Não vamos aplicar senos, cossenos e tangentes dependendo da área, ok? Pode haver áreas em que isso seja necessário, mas na banca, nas telecomunicações e até ver, pelo menos para já, na parte de jogos online, são sempre coisas bastante mais simples. Sempre. Até agora. Em termos de computador, dependendo daquilo que vamos construir, o computador pode ou não ter que ser mais potente. Neste caso, como são coisas simples, qualquer computador que corra o Office vai correr uma coisa simples como um login ou fazer algum tipo de coisa na web ou assim. Acho que qualquer computador neste momento que corra o Word e o PowerPoint funciona sem qualquer tipo de problema. O programa que vamos usar, o VS Code, é gratuito, ok? Na primeira aula, quando vamos instalar as coisas todas, eu digo-lhes onde ir buscar, como é que instalamos as coisas, usar o terminal para instalar as coisas desse género, por isso não seria um problema. Em termos de salário médio, eu sinceramente eu não sei muito bem qual é o salário médio. Ok, sei que os salários, sim, comparativamente são altos. O normal para um júnior, eu suponho que anda a rondar os 1.300, 1.400 euros líquidos, ok? Passando para os médios, não sei como é que nós chamamos, os mids, eh, vai depender muito da empresa, mas pode ir ali para, sei lá, 1.600, 1.800. Os séniores, depois vai depender do que fazemos, mas vai andar dos 2.500 para cima, normalmente. Ok, depois depende sempre muito da empresa. Isto sempre em salário líquido, ok? Depois depende sempre muito da empresa. Se for uma empresa que é muito grande, normalmente tendem a pagar menos. Se for uma empresa que é mais pequena, uma startup ou
que têm uma sucursal ou uma filial cá e a empresa principal é no centro da Europa, essas normalmente tendem a pagar mais. Se for diretamente para os Estados Unidos, pagam muito mais. O ordenado médio nos Estados Unidos são para aí 120 mil dólares ao ano, uma coisa assim. Mas tá. Isso depois depende sempre muito do que conseguirem arranjar. Mas inicialmente o mais simples será sempre em Portugal, normalmente numa consultora, tem alguma parte de ajudas de custo, se eles perguntarem, não sei se seja uma coisa que costumam perguntar ou não, mas há alguma parte do salário vem, por exemplo, em mapas de quilómetros, mesmo que trabalhem só a partir de casa, o que dá mais liquidez, mas anda sempre a rondar, acho eu, 1.300, 1.400 euros líquidos no início. Há um sítio, desculpem, lembrei-me agora, não sei se eu posso vos mandar depois aqui por escrito. Há uma página que é o Teamlizer, que lá normalmente tem por empresa e com os comentários das pessoas que quiseram deixar a informação, como é que são as entrevistas, o ambiente da empresa e o salário. Pode dar algumas luzes nesse sentido. Obrigada, Daniel. Marisa, foi tudo esclarecido ou tens alguma questão em relação àquilo que o Daniel referiu? Obrigado, estou esclarecida. Assim. Perfeito. Kátia, agora não sei se foi Kátia ou David, que eu só vi a mandar. Foi o David. David, força. David. Mas se quiseres, que até não há problema. Mas vou aproveitar aqui no seguimento da questão da Marisa. Muitas vezes, Daniel, há alunos que já podem estar mais esclarecidos e que escolhem mesmo uma destas duas opções e aí, pronto, não há qualquer dúvida. Mas acredito que tenhamos muitos potenciais candidatos que querem explorar um bocadinho a área, mas que a desconhecem completamente e, portanto, nem sabem se devem escolher mais para Python ou mais para Web Development. Qual é o conselho que nos consegues dar para fazer um bocadinho esta triagem e saber se o perfil é mais direcionado para um lado ou para o outro, de um aluno que desconhece a área com este detalhe para conseguir decidir? Pois, isso é difícil, porque acho que vai sempre ser um bocadinho do gosto de cada um. Eu acho que inicialmente, eh, para perceber como é que a programação funciona, eu pessoalmente acho que o web é mais gratificante. Porquê? Porque nós conseguimos escrever qualquer coisa, conseguimos dar-lhe um esqueleto, digamos assim, e imediatamente ver o que está a acontecer. E no fim conseguimos dizer assim, ok, eu tenho isto e consigo ver, e consigo tocar-lhe e mexer e fazer coisas. Na parte de Python é sempre um bocadinho mais obscuro, digamos assim. Nós conseguimos ver, sim, sempre através de um terminal, sempre com umas linhas esquisitas. Conseguimos pôr algum tipo de informação, sim, também, mas sempre também sempre através do terminal e nunca é propriamente uma coisa visual. Mas lá está, isto não deixa de ser uma opinião, se calhar, mais minha do que alguém que está a iniciar. Eu, por acaso, quando comecei com Python e agora trabalho mais virado para a parte visual. Pá, vai sempre depender um bocadinho e só passando por lá é que se sabe. Neste caso, na minha opinião, acho que a parte do web é mais gratificante inicialmente para aprender, porque depois de sabermos a parte de JavaScript, principalmente, eh, o método de escrever código aplica-se a JavaScript, a Java, a Python, a C Sharp, C++, o que for. É a mesma coisa, no fundo. Só muda, é como mudar de inglês para português, mudam as regras, no fundo, mas de resto é muito parecido. Obrigado. Tranquilo. Daniel, aqui se calhar também vou precisar bastante da tua ajuda para me ajudar aqui em alguns pontos que eu vou procurar tocar, que no fundo aqui o David e a Marisa também, nas suas questões também colocaram. A Marisa, por exemplo, foi na questão salarial. Aqui mesmo a questão salarial, e vocês, como em tudo na vida, vocês sabem que um bom profissional faz completo. Vamos ver aqui o exemplo que o Daniel deu. Ele começou com Python, não é? E ele viu, de certeza absoluta, que no desenvolver da sua profissão, que fazia muito mais sentido ele ir buscar algumas luzes no desenvolvimento para se tornar um profissional mais completo, ou que, depois Daniel, depois ajuda-me, está bem? Mais ou menos. Sim, sim. É isso. Mais ou menos.
Mas muitas vezes, dependendo depois do tipo de projeto que vocês têm, do tipo de equipas que vocês têm, a verdade é que é muito mais, lá está, tornamos mais completos quando temos um bocadinho mais, conseguimos complementar uma outra parte. Neste caso, por exemplo, o desenvolvimento acaba por, se calhar, em vez de ser preciso uma grande ponte com outra pessoa noutra equipa, se o Daniel, por exemplo, já tem Python, já tem desenvolvimento, vai ser mais fácil ele conseguir passar a visão, não é, do que é preciso fazer para a outra pessoa. Não sei, digo eu, estou a pensar num projeto grande com várias pessoas, ou seja, já estou aqui a tocar na gestão de projetos. Isto para vos dizer também o quê? Estas áreas, não é? Estas saídas profissionais, também há muita procura de profissionais na área de IT, está bem? Com gestão de projetos, também com esta componente. Portanto, em termos de construção de carreira, parece que não, mas alguém que tem desenvolvimento e gestão de projetos, certeza absoluta que vai conseguir uma colocação diferente do que alguém que só tem desenvolvimento. Estou-vos aqui a pensar, e tudo isto também faz com que anos de experiência e também áreas de conhecimento possam ou não subir nas tabelas salariais ou nas funções que vão executar. Estou a dar-vos aqui uma abertura, assim como também o conhecimento de linguístico, não é? Portanto, por exemplo, alguém, um develop, não é? Que saiba falar inglês muito bem, vai ter, se calhar, mais facilidade em encontrar trabalho remoto para grandes multinacionais, ok? Que agregam projetos de vários países para poder entrar em equipas mais multidisciplinares e noutros projetos. Portanto, quanto mais competências de saída o profissional tiver, também melhor. Portanto, aqui, e no fundo, isto é um passo, não é? Porque, mais uma vez, o caminho faz caminhando. Portanto, se começarem pelo Python, pronto, também é importante. Aqui, Daniel, o que é que eu preferia? Preferia que pegasses naquilo que eu disse e me complementasses mais. Ok. Sim, eu acho que o que estavas a dizer faz sentido, sim. Mas, por acaso, quando passei de Python para o que estou a fazer agora, não foi por necessidade, foi mesmo porque quando comecei a trabalhar, e é um... Ok, vou reformular, acho que é mais simples assim. O que é que acontece? Há, há várias, há várias posições, digamos assim, para um developer. Pode ser front-end, única e exclusivamente, pode ser back-end, única e exclusivamente, e pode ser um full stack, que faz tudo. Uh, e o que é que acontece neste caso? Quando eu comecei, por acaso, comecei como full stack. Comecei com Python no back-end e com JavaScript no front-end. E eu tive, no fundo, que aprender a trabalhar melhor. Já sabia mexer nas coisas, mas tive que aprender a trabalhar melhor com as duas tecnologias. Isso pode ou não fazer com que o developer seja melhor ou não. Normalmente, quanto mais específico a pessoa for, na minha opinião, acho que é melhor. Porquê? Porque ficamos especialistas em alguma coisa. Um full stack, nós temos uma piada que é, no fundo, um full stack é como um pato. Ele não nada bem, não voa bem, mas faz as duas coisas. Não é? É um bocadinho isso. Então, lá está, faz as coisas ficam a funcionar, mas nunca é especialista em nada, porque consegue fazer tudo, mas de tudo um pouco. O front-end, neste caso, eu trabalho neste caso agora com React, então eu estou-me a tornar mais especialista em React do que propriamente em back-end. Mas lá está, se tiver que mexer, mexo na mesma, porque a linguagem é parecida e é passar, sei lá, de português para inglês. Uh, para quem está a começar, faz sentido ser full stack? Sim, acho eu, porque ajuda, digamos assim, a perceber aquilo que gosta. Porque pode gostar mais do back-end e da parte lógica, pode gostar mais do front-end e da parte visual. É muito tranquilo. E isso, sim, acho que enquanto eu gostava de dizer também, vai no futuro, porque chegando a um certo ponto, nós não vamos programar para sempre, não é? Chegamos a um certo ponto de senioridade que normalmente o passo a seguir passa por ser a parte de gestão da equipa. Isto pode ser um PM, Product Manager, um Project Manager, pode ser um Product Owner, um Product Manager, ou seja, há toda uma panóplia de nomes para fazer, acho eu, a mesma coisa. Eu também não estou muito por dentro, por isso não quero estar a generalizar, mas acho que é um bocadinho para fazer a gestão da equipa e a gestão do produto, digamos assim. Mas acho que sim, se tivermos a mais-valia, já termos programado, já termos tido
a percepção de como é que funciona a parte da programação, a parte de gestão da equipa torna-se mais simples. No entanto, há muita gente que nunca programou e consegue fazer a gestão da equipa incrivelmente bem, porque gerir a equipa no fundo é gerir pessoas, né? E os programadores não são muito bons com pessoas normalmente. Um bocadinho mais. Oh, Daniel, vou pegar nessa tua expressão para aqui reforçar com a equipa uma coisa que se torna ainda mais valiosa nesta fase e que a Talento tem, não é? RH mais valor, ok? Embora, aliás, aqui também passa e fica aqui o desafio. Estava aqui à espera de algum modo que abordasse aqui o relacionamento interpessoal, aqui um bocadinho mais, porque a maior parte destes perfis às vezes refugiam-se também nestas áreas, porque lá está, têm uma ideia de que estão unicamente e centralizados no trabalho e não há mais pessoas dentro da cabeça, o que é de todo mentira, porque os projetos têm que ter reuniões, tem que haver aqui um bom diagnóstico, tem que haver aqui uma boa comunicação e clareza na passagem de informações, e essas habilidades tornam-se essenciais para que o projeto que o developer, neste caso o programador, estiver a desenvolver, tenha bom sucesso, seja bem concebido, não é? Portanto, aqui o RH mais valor, vocês também podem utilizar aqui para a equipa como mais-valia, porque eles têm acesso, não é? A competências interpessoais e pessoais, ou melhor, a forma de trabalhar aquelas competências, a motivação, a comunicação assertiva, e só vos vai ajudar, porque há sempre um momento que é preciso falar com outras pessoas, nem que não seja no dia da entrevista, não é? E realmente estarem presentes e plenos. Portanto, há aqui coisas que não se podem escapar, independentemente depois das horas de trabalho realmente serem passadas dentro da cabeça deles e do computador. Mas a verdade é que se vocês utilizarem o RH mais valor aqui também como uma ponte para tornar ainda mais valiosa a nossa oferta, acreditem que os nossos profissionais saem muito mais preparados para estas questões, está bem? Era só aqui um insight para vocês pensarem nisso. Pronto. Sim, e um bocadinho dentro dessa ideia, acho que dá para acrescentar que neste momento o que eu tenho notado dentro das entrevistas é que é mais pedido soft skills do que propriamente hard skills, porque hard skills nós conseguimos aprendê-las, soft skills é mais complicado, não é? Então, normalmente as empresas o que fazem, ok, testam aquilo que nós sabemos ou não sabemos, mas a seguir, a última entrevista é sempre uma entrevista de cultura. E o que eles fazem é muito tipo, olha, nesta situação, se tivesse um colega que estivesse a fazer isto ou aquilo, o que é que tu farias, como é que lidavas com a situação? Ou seja, muito à base de soft skills. Por isso, sim, se for uma pessoa que gosta de ficar só na cabeça dela e não quer saber do resto da equipa e coisas assim, provavelmente não vai ser a primeira escolha da empresa, digamos assim. Sim, eu queria, Daniel, venho só aqui acrescentar, porque é mesmo importante esta parte das competências interpessoais. Isto parece que não, mas é. Embora exista muita empregabilidade nesta área, que existe, vocês façam rapidamente pesquisas e vocês vão ficar felizes com aquilo que vocês vão ver, mas é muito difícil a colocação. Vou-vos dar um exemplo pessoal e falo do meu irmão. O meu irmão é developer. Daniel, não me pergunte qual é, se é à frente ou atrás. Sim, faz Mas eu coisas. acredito que seja qualquer coisa atrás. Ok. Ok? Embora ele tenha capacidade de fazer também, pronto, a parte da frente, que ele já fez aqui umas coisas que eu vi. Pronto. Vou continuar, peço desculpa. O meu irmão teve cerca de um ano e meio para arranjar trabalho numa área em que ele tem ou tinha entrevistas constantes. Todos os meses ele tinha várias entrevistas com várias fases. Mas, mais uma vez, havia um motivo para o qual ele ficava sempre de fora. Sempre de fora. Porquê? Preferiam um determinado profissional do que outro. E eu sei, por exemplo, enquanto eu falo imenso, o meu irmão, por exemplo, vive dentro da cabeça dele. E foi muito difícil para ele passar o profissional que ele nos momentos das entrevistas, porque ele não conseguia, no fundo, vender-se, ok? Vender o valor dele àquela empresa e dar essa confiança. Ele conseguiu ao fim de um ano
e meio lá arranjou trabalho, mas não foi fácil, foi muita frustração. Mais uma vez, competências pessoais são relevantes, porque isso é o que faz um recrutador que está connosco nos escolher em determinado, pronto, ao contrário de outra pessoa. Portanto, as soft skills aqui, mas mesmo assim eu lanço aqui o bichinho, só podia ser interessante termos aqui um módulo que ensine disso um bocadinho mais aqui, nem que seja fazer aqui alguns testes de, não é testes, mas alguns roleplays, alguma coisa mais na ótica de conhecer um projeto e conseguir, no fundo, perguntar, ou nem que seja fazer perguntas importantes sobre se perceberam efetivamente qual é que foi a ideia do cliente. Não sei, fica aqui a pergunta no ar, porque lá está, porque a programação tem que acontecer, estas linguagens, mas nós temos que conseguir sempre meter pelo meio a parte das soft skills. Mas, mais uma vez, nós temos que o RH mais valor, nós estamos sempre de mãos dadas nestas duas, na hard e nas soft. Todavia, se puder haver aí um enquadramentozinho de um módulozinho mais interpessoal, não sei se não se perdia, está bem? É só uma parte. Com licença. Obrigada pela sugestão, Kátia. Vamos analisar, está bem? A ver se aplica ou se mantemos só com o RH mais valor, porque acaba por ser também uma oferta a todos os nossos formandos. Esta oferta também vai englobar o RH mais valor. Ricardo, alguma questão? Sim. Sim, bom dia, Daniel, e a Bom dia. todos. Daniel, há uma pergunta que eu faço sempre aos formadores quando é um tema que eu não domino. E este é mesmo um tema que eu não percebo nada. Quais são as competências iniciais que um aluno deve ter para poder ter sucesso na formação? Portanto, um leigo do zero como eu, acho que não faria muito cabimento, mas queria só que perceber que tipo de pessoas é que achas que consideras que deveria ser aceito ou não para Uh, fazer. acho que qualquer pessoa que seja curiosa, porque é persistente também, um bocadinho. Mas acho que qualquer pessoa que seja curiosa para perceber como é que as coisas funcionam, só por isso, do género. Eu olhei para uma página e fiquei a pensar, opá, porque é que isto é assim? Ou como é que isto funciona por trás? Eu vejo uma página, vejo botões, vejo coisas, como é que isto funciona por trás? Porque há de ter algum código por trás. Pá, e muito persistência. Porquê persistência? Porque muitas vezes a procura do porquê que o erro está a acontecer é insana. Eu posso-vos dizer que já tive 3 dias à procura de erros e chegou a ser um ponto e vírgula. E é chato. Mas lá está. É trabalho e depois, na altura, só apetece mandar o computador pela janela. Mas depois, quando chegamos ao fim e conseguimos, tipo, somos os maiores do mundo. Mas é um bocadinho isso, ou seja, qualquer pessoa que seja mesmo muito curiosa e que goste de perceber como é que as coisas funcionam, goste de construir coisas, acho que tenho o perfil para isso. Porque a cena de tentativa e erro acho que está alocada à construção, ou perceber como é que as coisas funcionam. Muito por aí, acho que qualquer pessoa que seja assim, pode ser um bom candidato, sim. Uma coisa que, desculpem, não sobre este tópico, mas sobre o que a Cátia estava a dizer há pouco, sobre o inglês. Acho que foste tu, Cátia, certo, que falaste do inglês. Sim, mesmo que sejam projetos nacionais, ok? Eu acho que só conheço um projeto até agora em que as pessoas falam literalmente português em todo lado, mas de todos os projetos onde eu passei, há sempre o inglês. Nós temos reuniões diárias para dizer o que é que estamos a fazer. As reuniões podem ou não ser em português, dependendo da equipa. Se a equipa não for totalmente portuguesa, normalmente o inglês é o que se usa. Hum, Pelo menos conseguir comunicar, ok? Não sei, não tem que ser um inglês perfeito, mas pelo menos conseguir comunicar uma ideia que a pessoa tenha no inglês era importante. Também pode ser uma coisa que é treinável durante as aulas. Por aí. Muitas vezes as pessoas sabem falar inglês, só têm a vergonha das calinadas que vão dar e acabam por não falar. Obrigada, Daniel. Ricardo, alguma dúvida? Ou seja, o Ricardo podia se inscrever. É curioso? Sim, Eu sou Qualquer, curioso. aliás, cada vez mais há pessoas a mudar de área.
que fazem a formação em programação e depois mudam totalmente de área, não é? Não sei, Aliás, Cátia, eu não sei, Cristiana, se estás a querer correr comigo da minha profissão. Não vou foi, arriscar para já. foi uma direta, Ricardo, foi uma direta mesmo. De resto, mais alguma questão? Alguém tem alguma curiosidade? O Daniel vai estar sempre disponível para também depois responder a alguma questão que algum futuro formando vos indique, está bem? Fazemos como fazemos sempre, vocês enviam e eu contacto o Daniel para nos ajudar ao máximo a esclarecer, principalmente questões que vocês considerem que são fulcrais depois em alturas de entrevista e que não tenham vindo a ser esclarecidas. Nós também vamos partilhar, quero o PowerPoint que foi apresentado cá hoje, quer esta gravação para poderem rever, eu considero que seria importante reverem, só para quando nós ouvimos as coisas pela segunda ou pela terceira vez já temos uma visão mais abrangente do que aquilo que foi dito. Além disso, também iremos ter a estrutura curricular mais complexa, está bem? Na parte do manual do orientador, todos estes tópicos que o Daniel foi falando vão estar naquela estrutura curricular detalhada, que também pode ajudar o próprio formando ou os formandos mais informados e que fazem comparação muitas das vezes com cursos de outra empresa, já consigam ter essa informação detalhada para consultarem, está bem? Eu acho que, Joana? Sim, não Calhar. sei se a nossa Sofia, a nossa programadora, quer dizer alguma coisa. Temos aqui a nossa programadora. Olá, Olá. tudo bem? Então, eu cheguei mesmo agora no finzinho da Então, reunião, tenho pena, mas eu vou então depois rever vês a a gravação gravação, sem dúvida, e porque eu estou depois muito podes feliz deixar que os teus existe este inputs. curso. Sim. Eu se calhar gostaria só de acrescentar um pequeno ponto, mas já foi levemente abordado, mas eu considero super importante, porque eu me lembro, quando eu estava a fazer a minha formação em programação, este era o tema principal, que é a gestão da frustração. Sim, aquele síndrome de impostor. É. Sim. E o quão difícil é. Eu fiz um programa muito intensivo de programação. E nesse programa em que eu estava, a frustração era diária, porque os conteúdos eram muito rápidos, nós tínhamos que dispor do nosso dia inteiro para aprender, e mesmo assim podia acontecer que nós não aprendíamos. E então tivemos mesmo que aprender a gerir a frustração. É sempre bom quando temos também formadores e pessoas à nossa volta que nos dão ferramentas para lidar com esta frustração. E é isso, eu espero que seja uma coisa que esteja pensada neste curso. Não sei como é que nós vamos gerir essa parte dos formandos, porque certamente que acontecerá. Acho que mais na parte pessoal, acho que também tive o mesmo problema que tu, que também fiz um bootcamp, também tive 3 meses e meio a chorar de manhã à Foi, noite, por isso acho foi. que sim, acho que mesmo tipo só por experiência própria, acho que já dá para passar já a malta assim. Eu sei que vocês não estão a perceber nada, e sei que amanhã até há mais coisas para aprender, mas tipo, é normal. Tipo, é um bocadinho por aí, e lidar com essa prestação é um bocadinho assim. Mas sim, as ferramentas acho que passam, suponho muito por aí, muito pela experiência própria, não é? E por tentar fazer o que fizemos no bootcamp, que é do género, ok, se não percebes, não te preocupes, opá, alguma cena estamos aqui, dúvidas podes mandar, podes perguntar, ter a disponibilidade também para, se estiverem a fazer alguma coisa em casa, ok, tem aqui o meu número de WhatsApp ou e-mail ou whatever, e mandem as perguntas que eu vou responder, porque sim, eu compreendo que ao aprender as coisas do zero, vão chegar a um ponto em que não percebo nada disto. E vai haver aquele colega que é do género, pau, e sabe aquilo de manhã à noite fácil e não tem problema nenhum. E nós ficamos, mas nós somos mesmo estúpidos, Nossa Senhora. Tipo, como é que é possível? É que sentimos-nos mesmo aquela sensação de nós somos mesmo capacitados, para não dizer outro nome. Sim, sim, eu percebo isso, sim. E acho que faz sentido, sim, totalmente. Sim. No nosso bootcamp, provavelmente no teu também. É muito bom saber que tu também fizeste um bootcamp, tu sabes aquilo Sim. que se passa no bootcamp. É, o que nos fez sobreviver ao bootcamp foi mesmo o espírito de equipa, a união entre os alunos, né? Se alguém não entendia,
alguém a quem entendia estava sempre disponível para explicar. Foi isso que nos fez também conseguir superar também a pressão e também a quantidade de conteúdos, para serem absorvidos muito rápido. Então, é isso. Acho que é importante também se fomentar o espírito de equipa entre os formandos que integrem as turmas, para eles se sentirem todos bem conectados Uhum. e para conseguirem entreajudar-se. E lá está, isto da entreajuda entre os formandos é uma coisa das soft skills, que eu cheguei nesta parte da reunião. Sim. É uma coisa das soft skills que não se ensina, mas experiencia-se. E viver um bootcamp também dá para começar a apreender este tipo de coisas. E passar isto para os formandos nestas nossas turmas, nesta formação de programação, é super importante. Uhum. E lá está, estamos a ajudar na formação daquela pessoa também. Uhum. Concordo totalmente, sim. Sem dúvida. Obrigada, Sofia. Nada. Alguém tem alguma questão? Eu acho que já temos todos esclarecidos. Já temos Eu vou turmas responder marcadas. a Sara. Já temos turmas Eu vejo marcadas. algumas caras de. Tenho muitas dúvidas, mas pensem assim: vocês não têm que ser especialistas nisto. Não têm. O especialista aqui é o Daniel, é a Sofia, eles são especialistas. Vocês devem saber passar a mensagem. Mas é bom diferenciar bem isto. Vocês não têm que se sentir a saber tudo sobre isto, têm que saber o geral do programa, depois eles vão aprender o resto na formação connosco. João, levantaste a mão. Pronto, antes de mais, bom dia a todos. Agradecer também muito aqui ao Daniel, a exposição foi ótima e, acima de tudo, serviu para eu perceber realmente que não percebo nada disto portanto, isso é uma coisa boa. Eu acho que a consciência é o princípio do conhecimento, a consciência de que não sabemos. Efetivamente, acho que vou ter que ver aqui mais algumas vezes, mas também com estas adicionantes que foram sendo colocadas, percebes, Daniel? Porque é normal e vocês, tu e a Sofia, têm muito essa noção, que é uma linguagem muito própria, que foge muito àquilo que são os itens, digamos, mesmo de quem trabalha com a informática na ótica do utilizador, portanto, é Uhum. outro universo paralelo, e claro que para nós é extremamente difícil. Ao mesmo tempo, tenho que confessar, e isso é muito bom sinal, que fiquei muito curioso. Por exemplo, era um curso que eu adoraria fazer, talvez, Boa. talvez perceber que efetivamente é um mundo que me é tão distante, deixou-me aqui muito, muito curioso. Efetivamente, fiquei mesmo muito curioso. Agora, pronto, é um bocadinho como a Joana diz, nós não temos que ser especialistas. Eu acho que é importante vermos e revermos, e também essa tua disponibilidade, Daniel, para a qualquer altura também poderes ajudar nesse sentido. Mas, por exemplo, intervenções como o do David, da Marisa, da Cátia, que no fundo depois, quando nós estamos aqui no dia a dia a falar com as pessoas, estes itens acabam por ser aqueles que vêm mais constantemente e não tanto coisas mais relacionadas com questões técnicas tão profundas, não é? Portanto, eu acho que depois, vendo isto mais algumas vezes e com o que foi aqui dito, acho que vamos nos conseguir safar, e como conseguimos sempre. Portanto, também pôr-me aqui à disposição de todos para tentar ajudar nesta questão, sendo que, como disse, hoje percebi efetivamente que os meus conhecimentos nessa área não estão no zero, estão no -10. Mas, no que for preciso também, pronto, estou aqui para o que for necessário, dentro da minha total ignorância. Daniel, muito obrigado, está bem? Obrigado, João. Já agora, Obrigada, equipa. Daniel. Cris, posso só acrescentar uma Diga, Tamara. coisinha? Boa. Claro que Relativamente sim. aqui à questão das soft skills e das competências pessoais, sociais, é precisamente por aqui que nós iniciamos o módulo da procurativa de emprego, da formação à empregabilidade. Eu costumo dar o exemplo aos nossos formandos que normalmente num processo de recrutamento ou numa seleção, numa entrevista, quem fica melhor cotado não é quem tem o melhor currículo, mais experiência ou mais competências técnicas, mas sim quem se sabe vender melhor. Quem sabe comunicar melhor o seu valor, o seu entusiasmo, a sua vontade de fazer diferente e de agarrar aquela oportunidade. E por isso deixar-vos aqui também descansados, que pelo menos nesse módulo, efetivamente, focamos muito aqui nas tais soft skills e na importância que é sabermos ser um pacote completo. Temos a formação técnica, temos também o desenvolvimento de competências sociais e inteligência emocional através do RH Mais Valor, e isto para levar precisamente até aí.
começamos por expor a importância disto e de se desenvolverem pessoalmente, partindo logo para o slide do curso. Relembrar que temos a RH Mais Valor, que podem fazê-lo e que vai agregar aqui, no fundo, o tal pacote completo, passando aqui outra vez a expressão. Por isso, também deixar-vos descansados nesse sentido. Obrigada, Joana. Excelente. Muito obrigada a todos. Nós vamos continuar, mas o Daniel tem que sair, mesmo a tempo. Tenho que Obrigada, trabalhar. Daniel. Desculpa, tenho que abandonar. Tem que Tenho uma abandonar. reunião agora às 11. Sim, aquelas reuniões diárias que as pessoas acham que nós não temos, mas temos. Todos os dias, às 11 da manhã. Obrigada, Daniel. Eu vou então partilhar depois a informação com os colegas e vamos nos mantendo em contacto para arrancarmos em grande agora em 2026 com as primeiras turmas. Obrigada. Obrigado. Obrigado, Daniel. Deixei só o site que eu tinha falado no chat, ok? Depois eu envio-te as notas por e-mail e meto também lá o site e depois, se tiverem alguma dúvida, estou à disposição. Sim, Obrigada. obrado. Obrigada, Obrigado, Daniel. abraço, Bom Daniel. dia. Obrigada. Boas festas. Boas festas, obrigado. Obrigada, Daniel. Ora, já começaram aqui a sair pessoas, por isso o objetivo era nós podermos falar convosco, aproveitar aqui que estávamos todos em reunião e falarmos agora convosco um bocadinho sobre a iniciativa Renascer com Talento. Mas estendeu-se um bocadinho mais do que o que estava previsto a Talent Talks, por isso eu vou depois ao geral, está bem? Propor aqui uma hora, talvez amanhã, para estarmos mais um bocadinho e falarmos sobre isso, está bem? Não vos vamos roubar muito tempo, mas antes de lançarmos oficialmente para fora, nós fizemos um evento ontem aqui com a PAV e com outras instituições, que muito nos orgulhou, foi excelente e queremos vos falar também sobre isso, mas para isso também é preciso tempo, não vamos estar aqui agora à pressa. E certamente também estão com fome, tudo isso, portanto não vamos estar agora aqui a roubar tempo. Por isso amanhã falamos de tudo, como é que correu o evento ontem, o que é este projeto. Vamos vos mostrar um vídeo muito, muito especial que vocês vão adorar por várias razões. Portanto, amanhã falamos, pode ser? Combinado. Combinado. Claro. Excelente. Entretanto, eu já vou ao geral, vou falar aqui com a Kátia também para ver disponibilidades e depois vou ao geral marcar a nossa breve reunião. Está bem que não é suposto ser uma coisa muito longa, meia horinha, acredito que já estamos despachados. Está bem? Combinado. Até amanhã. Beijinhos. Até Até já. amanhã. Beijinho. Obrigada. Beijinhos. Também.